Paz, Senhor, pessoal, tudo bem com vocês? A graça do nosso Deus esteja sobre a casa de vocês, sobre a vida. E aqui estamos nós para mais uma BD online, né? Ainda estamos em pandemia, mas a gente continua confiando em Deus que logo vai passar, né? Continuamos confiando de que Ele em breve vai estar cuidando do nosso mundo e essa pandemia vai acabar. Continuemos confiantes em Deus, né? Antes de começarmos, queria dizer que estou com muita saudade de todos vocês, saudade da aula, saudade de ouvir vocês comentando, de ouvir vocês falando, dando opinião, perguntando. Mas Deus, Ele é bom, Ele é fiel, Ele nos permite, né, mais uma vez adorar o nome dele, né? E hoje nós vamos estar dando a lição número 3, obediência e adoração. Mas antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração? Grandioso Deus, queremos te agradecer, Pai amado, por este momento, agradecer por até aqui o Senhor ter cuidado de nós. Obrigado, Santo Espírito de Deus, por tuas benevolências. Obrigado porque o Senhor tem sido bom, o Senhor tem sido justo e fiel. Te louvamos, te agradecemos, Pai, e te pedimos. Fica conosco, Senhor. Abra o nosso entendimento, abra, Pai amado, para que nós venhamos conhecer e saber mais de Ti. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E hoje nós vamos falar, né, sobre obediência e adoração, né? E o que é obediência? O que é adoração? Existe uma forma de você adorar sem obedecer? E existe alguma forma de você obedecer sem você adorar, né? Porque o que é a obediência? A obediência, ela é a disposição de quem obedece, né? Ela é a disposição de quem é submisso, de quem é dócil. Ela é um sinônimo de dependência. Você só é obediente se você for dependente da pessoa. Eu sou obediente aos meus pais, então eu sou dependente de que os meus pais me coloquem regras, de que meus pais falem o que eu devo fazer. Eu sou obediente a Deus, então eu sou dependente de Deus, eu sou submisso de Deus. Eu sou servo e como servo eu sou totalmente obediente a Ele, eu devo ser totalmente obediente a Ele. Então, obediência é isso. Né? Você, para ser obediente, você tem que ser submisso, você tem que ser dependente. E também adoração. E o que é adoração? A adoração é o ato de adorar, né? De prestar culto, de venerar, né? É uma expressão de afeto, de carinho, é submissão. Um dos sinônimos que tanto serve para obediência como para adoração é submissão. Então, na adoração, nós também devemos ser submissos a Deus, submissos àqueles a quem tanto amamos. Então, meus amados, nós devemos estar sempre confiantes e sendo obedientes e adoradores a Deus, porque isso nos fará chegar mais perto dele, isso nos fará pessoas melhores. E como nós estamos estudando nesse semestre sobre a família cristã, nós vamos ver que a obediência aos nossos pais, né, a adoração que ele nos ensina a ter, o nosso amor, a nossa dependência deles, né, a nossa submissão à nossa família, também é uma coisa boa e que vale a pena ser feito, tá? O texto bíblico, tá, ele está em Mateus 15, do 1 ao 9. Vamos ler? Amém? E diz assim, Mateus 15, do 1 ao 9. Eu vou esperar você pegar a sua Bíblia. Enquanto isso eu vou ver se está filmando direitinho, tá? Pega aí a sua Bíblia. Abre lá em Mateus 15. Tá filmando sim. Estou sozinho na sala. Não quis pedir ajuda de amor porque ela está cuidando das crianças, né? As crianças são meio bagunceiras. Quase nada a ver comigo, tá? Pegaram a Bíblia de vocês? Então vamos lá. Mateus 15 diz assim: Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão? Ele, porém, respondendo, lhe disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: Honra teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Mas vós dizeis: Qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que podereis aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe.
e assim invalidardes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Aqui nós vemos, Jesus dando mais uma chinelada, uma chicotada nos fariseus daquela época. Homens que se diziam adoradores, homens que reparavam muito nas leis, homens que queriam ter a lei a seu favor, mas que não obedeciam. Eram homens que, quando os pais precisavam, não ajudavam os pais, colocando a lei, como se a lei estivesse impondo isso. Então Jesus fala para eles: olha, vós transgredis também o mandamento de Deus pela vossa tradição. A tradição deles em obedecer à lei e não honrar o pai e a mãe estava fazendo com que eles errassem, eles pecassem, mas eles não viam isso. Mas Jesus vem e fala, que este povo honra-me com seus lábios, mas o coração está longe de mim. Eles estavam tentando honrar Deus com suas atitudes, com aquilo que eles falavam, mas eles não honravam com os seus atos. Eles falavam, mas eles não faziam o que eles falavam. Era aquela coisa, Os fariseus daquela época era assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Porque eles tinham eloquência, eles falavam, porém, eles não faziam. E Jesus vem falar para eles, que a adoração deles era algo inútil, porque eles ensinavam as leis humanas como se fossem mandamentos dele, que é o que diz aí no nosso texto de destaque, tá bom? Então, meus amados, nós vamos aprender aqui hoje que a obediência, ela é uma escolha, e que mais do que ser falada, ela tem que ser vivida. Nós não devemos somente falar que nós somos adoradores, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer àquele que está cuidando de nós, aquele que cuida de nós. Nós temos que obedecer. Aquele que ama a Deus, ele ama os seus mandamentos, mesmo sem entender, pois confia na vontade e no cuidado de Deus. Ser adorador não é só cantar um hino. Ser adorador não é somente falar que vai para a igreja. Não. Para você ser o verdadeiro adorador, você tem que adorar a Deus, você tem que obedecer os seus mandamentos, você tem que obedecer aos seus pais, os seus líderes, os seus pastores. O seu pastor, não os seus pastores. A obediência, ela é essencial para a adoração, Então o que nós devemos fazer a cada dia é adorar a Deus em todo o tempo. Em todo momento, Deus ele deve ser o motivo da nossa adoração. Por isso, a gente não deve restringir os nossos momentos de adoração somente aos momentos de culto da igreja. Não. Em todo momento nós temos que ser adorador de Deus. Em todo momento nós temos que ser obedientes à palavra de Deus. Ser obedientes ao que ela prega. Ser obedientes ao que Cristo nos ensina. Aleluias. Sabe, nós para sermos adoradores, a gente não pode e não deve viver um personagem que aparenta ser adorador, mas não é. Aparenta ser crente, mas não é na sua intimidade. Aleluias. Nós devemos nos prostrar e nos colocar diante de Deus como os verdadeiros adoradores, obedientes à sua palavra, obedientes aos nossos pais, aos nossos superiores. Aleluias. Algo que a gente tem que colocar é que o nosso lar, a nossa casa, ela é uma extensão da igreja. Ela é uma extensão de onde o culto a Deus, o nosso culto a Deus deve permanecer e continuar. Aleluias. Vamos para o tópico 1 que diz assim: o que os olhos não veem, o coração não sente? Não, Deus vê. Deus ele vê todas as coisas porque ele é onipotente, ele é onisciente, Ele é onipotente. Ele sabe tudo, ele pode tudo, ele tem todo o poder. Deus, meus amados, não se deixa iludir. Deus ele não se deixa iludir. O que o tópico 1, o que os olhos não veem, Deus vê, vem falar é isso. Que o nosso Deus, ele conhece o nosso coração. Ele sabe o que está no nosso coração. Aleluias. O ser humano muitas vezes se deixa iludir pelo que pode ver, ouvir ou tocar. Mas Deus é aquele que sonda os corações e reconhece o pensamento.
De nada adianta eu falar que eu só ouço adoração, que eu só ouço hino pentecostal, ou que eu só ouço hinos cristãos. De nada adianta eu falar se eu não faço, porque Deus, Ele sabe. De nada adianta eu falar que no meu celular só tem hinos. De nada adianta eu falar que no meu celular não entra algumas vezes propagandas de sites que eu não devo entrar, porque entra. Aparece, como o irmão Douglas sempre fala. O irmão Douglas, o tiozão aí, o Marrudão, né? Chama dele de irmão Douglas. Ó. O Marrudão, ele sempre fala isso, né? Que às vezes ele está lá no computador mexendo e do nada aparece lá a janelinha. Isso acontece comigo também, né? Tá cansado da sua esposa, tá cansado de não sei o quê. Deus, Ele sabe o que a gente faz, o que a gente vê. Então de nada adianta a gente fingir ser algo que a gente não é. A gente pode esquecer dos nossos líderes, a gente pode esconder do nosso pastor, vocês podem esconder de nós professores podemos até esconder do pastor, mas de Deus não. De Deus, a gente não esconde, tá? Desculpa, tô já quase uma semana que estou com dor nesse braço. Orem pelo braço do seu professor aí, tá? Tá doendo. Em Atos 5, né, eu já até no culto de doutrina eu já falei sobre Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, eles tentaram enganar os apóstolos. Eles não tinham intimidade ainda, eles não tinham intimidade com o Espírito Santo. E o que eles fizeram? O evangelho estava crescendo, né? Os irmãos, eles estavam vivendo em comunhão, eles se ajudavam. E um dos irmãos vendeu para a sua propriedade e deu para a igreja lá em Atos. O que Ananias e Safira fizeram? Eles venderam uma propriedade e falaram que ia dar todo o dinheiro para a igreja. Porém não foi dessa forma. Eles deram somente uma parte. Quando Safira chega para entregar, quando Ananias chega para entregar o dinheiro, né, os apóstolos perguntam: e aí, é esse todo o valor? Ele fala: sim, foi por esse valor. Porém o Espírito Santo já tinha falado que o coração deles era enganoso, que o coração deles estava corrompido. Amados, eles poderiam ter vendido a propriedade e falar: olha, nós vamos dar metade. Beleza, eles não estariam mentindo, eles não estariam tentando enganar Deus. Porém o que eles fizeram? Eles venderam, tiraram uma parte, né, e falaram: esse é todo o valor que nós temos. Sabe o que eles fizeram? Eles brincaram com Deus. Eles esqueceram que Deus é onipotente, onipresente. Deus não se deixa enganar. Deus, Ele não se deixa levar por uma adoração de qualquer forma. Não, uma adoração de qualquer forma não passa do teto desta casa. Nós temos que adorar a Deus em espírito e verdade. Deus sabia naquele momento que o desejo do coração de Ananias e Safira, aleluia, estava soberbo. Eles queriam apenas uma recompensa, eles queriam apenas ser vistos na igreja. Eles tentaram enganar a Deus. E o que eles fizeram? Levaram eles a morrer, a ser mortos por Deus. Porque Deus não se deixa enganar. Ananias e Safira, aleluia, o coração deles estava cheio de mentira e de má intenção. O que fez a oferta de Ananias e Safira ser rejeitada por Deus foi o seu coração enganoso. Foi o seu coração cheio de soberba, o seu coração cheio de querer se mostrar, de querer: eu sou o máximo, eu estou fazendo. Não deve ser assim. Aleluia. O coração deles estava cheio de hipocrisia, de cobiça. Aleluia. Eles eram culpados por mentir para o Espírito Santo. Aleluia. Eles estavam preocupados com o que os outros iriam pensar, iriam falar deles. Eles estavam preocupados. E não deve ser isso. Você não deve fazer algo esperando algo em troca dos homens. Não, você tem que fazer algo que se alegre e você tenha o prazer em fazer para Deus. Fala: Deus, eu sou pequeno, o que eu tenho para te oferecer é isso. Sabe o que eu tenho oferecido para Deus atualmente como forma de adoração? E nas terças e quintas, para poder estar filmando o culto. Eu não mereço honra, eu não quero honra, não.
Eu não quero honra, eu não quero ser melhor, eu não sou melhor que ninguém, mas eu tenho oferecido para Deus o meu melhor, e para a honra e glória do nome dEle, muitas pessoas estão sendo alcançadas. Porque qualquer um, amados, pode ir lá e fazer isso. Faça, sabe? Mas não faça esperando reconhecimento. Eu não faço esperando reconhecimento, não. Eu faço porque eu tenho prazer em adorar a Deus. Eu tenho prazer em fazer aquilo que eu acho que o meu Deus merece. Eu não tenho muito para oferecer para Deus. Hoje, o que eu tenho para oferecer para Deus é o meu celular e a minha internet. Hoje, o que eu tenho para oferecer para Deus é ensinar vocês o que a Bíblia fala. Então a nossa adoração, a nossa obediência a Deus, ela tem que vir como algo verdadeiro e não como algo fingido, porque o nosso Deus, Ele não se deixa levar. Ele não se deixa levar pela soberba do homem, Ele não se deixa enganar. Aleluia. Então, meus amados, o que os olhos não veem, Deus vê. E vai chegar um grande dia em que nós estaremos diante dEle. E quando nós estivermos diante dEle, nós seremos cobrados. Aleluia. O segundo tópico, fala sobre quem ama, obedece. E quem obedece, adora a Deus. O que é adoração, como a gente falou no começo? É o ato de adorar, veneração, submissão. Obedecer nada mais é do que você se submeter à vontade de alguém, ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é isso, é você se submeter à vontade. É você fazer o que deve ser feito. Somos assembleianos da Igreja Assembleia de Deus Vigílio de Sico. A Igreja Vigílio de Sico, a norma dela, por exemplo, tem várias restrições. Por exemplo, casamento homossexual, adultério, prostituição, fornicação, mentira, Então assim, nós temos essas regras. Se nós somos cristãos da Assembleia de Deus, nós devemos viver em conformidade com a doutrina da Assembleia de Deus. Nós não devemos viver, por exemplo, fazendo a doutrina, por exemplo, da bola de neve, ou da adventista do sétimo dia, ou eu não estou julgando, estou apenas dando exemplo, tá? Se nós somos assembleianos, a nossa vida, ela tem que ser em conformidade com a doutrina da Assembleia de Deus. A doutrina da Assembleia de Deus proíbe, por exemplo, tatuagem. Posso fazer tatuagem? Aí vai entrar naquilo que a gente sempre fala na aula. Jesus faria uma tatuagem? É proibido fazer tatuagem? Não, não é proibido fazer tatuagem. Mas Jesus faria uma tatuagem? O que o regimento da nossa igreja fala sobre tatuagem? A nossa igreja, ela não aceita a tatuagem. Se você é crente da Assembleia de Deus, você não pode fazer tatuagem. Porque se você fizer, você vai estar sendo desobediente ao regimento interno e, consequentemente, à palavra de Deus. O que é obediência? É submeter-se à vontade de alguém. Jesus faria? É isso que a gente sempre fala para vocês. Jesus faria? Jesus andaria, deve ter esse exemplo numa das últimas aulas que a gente teve. Jesus andaria de carro sem carta de motorista? Jesus andaria de moto sem carta de motorista? Jesus entraria no supermercado e pegaria alguma coisa e não pagaria? Ou não devolveria um troco? Então, assim, tudo isso é sinônimo de obediência. A obedecer, ela é uma decisão. E a decisão de obedecer é um ato de amor. Você demonstra o seu amor por Deus obedecendo a Ele. Aleluias. Quando a gente decide se afastar da vontade de Deus, dizemos que Ele não está mais na direção da nossa vida. De nada adianta você falar que Deus tem amor, eu amo Deus, se você desobedece. Porque a partir do momento que você desobedece ou transgride a lei de Deus, os mandamentos de Deus, você está falando para Ele que você não o ama. Que você não quer a companhia dEle. Aleluia. Que você não quer a sua vida dirigida por Ele, mas você mesmo vai dirigir a sua vida.
E amados, quando você abre mão dos planos de Deus para satisfazer a sua própria vontade, aleluias, você só tem um lugar para ir. A gente sempre fala nisso, que é para o inferno. A Bíblia nos garante, aleluias, que Deus ordenou a sua vontade para que ela fosse obedecida. E os que a obedecem serão felizes e jamais serão abandonados por Ele. Aleluia. Você quer viver uma vida feliz? Viva uma vida de obediência a Deus, de obediência aos seus mandamentos. Você não quer sofrer as consequências do mundo? Venha e siga o Evangelho de Deus. Sabe o que muitos têm feito hoje? Muitos têm vivido segundo as suas próprias vontades, segundo os seus próprios desejos, e têm errado. Muitos têm desonrado a palavra de Deus, vivendo da forma que quer, fazendo o que quer. Você tem que matar o seu próprio eu, mano. A gente já falou isso. Se você não matar o seu próprio eu, se você não matar as suas próprias vontades com relação às coisas deste mundo, você pode ter certeza, você é desobediente a Deus. Pois você, a partir do momento que você desobedece, que os seus olhos brilham para as coisas do mundo, você pode ter certeza de uma coisa: você está sendo desobediente. Você está sendo desobediente. Muitos têm vivido uma vida de que Deus é amor e Deus me perdoa. Deus é amor e Deus me perdoa. Sim, Deus perdoa. Mas, se você sair da tua casa, aleluia, se você for atravessar uma pista e você estiver em desobediência ao Evangelho, se você estiver em desobediência com o seu pastor, se você estiver em desobediência com os seus líderes, se você estiver em desobediência com seus pais, e você for atropelado e você vier morrer e não tiver a oportunidade que aquele carinha lá da crucificação teve, você vai para o inferno. Sabe por que você vai para o inferno? Porque você não pediu perdão pelos seus pecados. Meus queridos, uma vida de obediência a Deus é uma vida cheia de alegria. Uma vida de obediência a Deus é uma vida onde você adora Ele em espírito e em verdade, aleluia, e Ele te honra, Ele cuida de você. Meus amados, a gente já cansou de falar isso. Por mais que seja difícil, aleluia, viva uma vida de obediência a Deus, honrando a Ele com suas atitudes, honrando lá no polo, honrando lá na tua escola, honrando no teu trabalho. Honre a Deus em todo momento. Honre a Deus obedecendo os teus pais, mesmo que os seus pais não sejam cristãos. Honre o teu pai e a tua mãe, porque através do teu testemunho como filho obediente, os seus pais podem vir a ser adoradores de Deus e ter o nome escrito no livro da vida. A adoração, ela consiste nos atos e nas atitudes que reverenciam e honram a majestade do grande Deus. Sendo assim, a adoração, ela deve se concentrar única e exclusivamente em Deus e não no ser humano. A nossa adoração, ela tem que ser única e exclusiva de Deus. A nossa obediência a Deus, ela tem que ser única. Ela não deve seguir por dois caminhos. Ela não deve ficar em cima do muro. A nossa adoração a Deus, ela é uma adoração que ela segue por um caminho estreito, que vai dar numa porta mais estreita ainda. Aleluias. Nós, como cristãos, nós devemos sempre estar em gratidão a Deus pelo que Ele faz. Aleluias. Quando a gente obedece e a gente adora, aleluia, nós estamos exercendo a nossa fé e o reconhecimento de que Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso provedor, é Ele quem cuida. Nós estamos passando por uma pandemia. Deixa eu falar algo para vocês, um testemunho. Desde que começou essa pandemia, aleluia, vocês sabem que eu não estava trabalhando, que na verdade estou trabalhando entre aspas, comecei há pouco tempo na empresa. Desde que começou essa pandemia, a minha casa não tem faltado nada. Amados, vocês sabem, eu parei de trabalhar no mês de novembro. E de novembro para cá não tem faltado nada na minha casa. A minha despensa está cheia.
Eu até comentei com o irmão Aguinaldo essa semana, né? Que eu sempre tenho um pacote de arroz reserva na minha casa. Hoje eu tenho 3 pacotes de arroz reserva guardadinho. Sabe o que é isso? É Deus cuidando de mim. É Deus cuidando da minha casa. Porque eu faço o possível para ser obediente e eu faço o possível para ser adorador. Aleluia. O nosso tópico 3 vai falar sobre obedecer aos pais é obedecer a Deus. Não é possível você viver uma vida de adoração a Deus se você não obedece aos seus pais. Se você retruca, se você bate o pé, se a última palavra é tua. Aleluia. Quando nós obedecemos aos nossos pais, nós estamos debaixo de uma promessa maravilhosa. Honra o teu pai e a tua mãe, e vai bem os teus dias na terra. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Mano, honra, porque a partir do momento que você honra o teu pai e a tua mãe, você está honrando a Deus. Ah, Lucas, mas meu pai não é cristão, meu pai me bate, meu pai xinga, meu pai bebe, meu pai isso, meu pai aquilo. Honra o teu pai e a tua mãe. Ah, mas a minha mãe me xinga, a minha mãe queima o arroz, a minha mãe queima o feijão, a minha mãe não faz comida para mim. Honra o teu pai e a tua mãe. Enquanto você viver debaixo da casa, do teto do teu pai e da tua mãe, você tem que honrá-los. E mesmo depois vocês têm que honrá-los. Eu aprendi isso. Eu tenho um carinho muito grande, um amor muito grande pelo meu pai e pela minha mãe. Tá certo que de vez em quando rola uns atritos. Vez ou outra eu tenho que dar uma de filho mais velho. Não sou o filho mais velho, sou do meio, né? O bendito fruto entre as mulheres, como minha mãe me chama. E vez ou outra eu tenho que falar bravo com minha mãe. De vez em quando eu tenho que falar bravo com meu pai, né? Por quê? Porque muitas vezes eles querem fazer coisas que não é para eles fazerem. Mas eu falo bravo, não desobedecendo, não desacatando. Eu dou o meu conselho de filho e de cristão. Isso está errado. Não faz isso, isso não é bom. Para de fazer isso. Mãe, assim está errado. Pai, não faz isso daí. Eu honro o meu pai e minha mãe com as minhas atitudes, com os meus atos. Meu pai e minha mãe estão a 1.700 quilômetros de distância daqui, mas mesmo daqui eu honro a eles. E eu tenho ensinado os meus filhos a honrar a Deus também. Glória a Deus. Nós devemos confiar nos nossos pais e obedecê-los, por mais ruim que eles sejam. Porque é promessa de Deus que quando a gente obedece a eles, Deus cuida de nós e Deus nos honra. Aleluia. Nós devemos, para nós conhecermos verdadeiramente a Deus, nós temos que obedecer aos seus mandamentos. Sabe, algo que é interessante aqui no versículo 8 e 9, olha só. Este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que não são preceitos de homens. Sabe o que Cristo está falando? Olha, eles estão falando, mas eles não me obedecem. Eles não obedecem às leis dos meus pais. Eles falam. Eles fazem live, eles participam de live, eles fazem culto, eles levantam a mão, eles postam frases bíblicas, eles postam hinos bíblicos. Mas eles não me obedecem verdadeiramente. Por falar em live, tá? Luquinhas, live abençoada hoje. Você não é da minha turma, mas se você estiver assistindo depois, tá? Essa semana tivemos aí a live da irmã Michele. Sabe, tivemos as nossas lives na nossa igreja, que bênção. Tivemos hoje, hoje sábado, tivemos uma live do Ministério Vire, para mostrar que a nossa igreja não está só, que existe um povo que está orando, buscando a Deus. Mas não é somente isso. Não é só pegar o microfone e orar. Não é só pegar, tocar uma bateria, tocar o teclado, tocar a guitarra, tocar violão, tocar um violino, um saxofone. Meu pastor, saudade de ouvir o senhor tocar o saxofone, meu pastor. Não é só tocar um saxofone, não é só tocar um violoncelo, não é só cuidar do som, não é só ficar atrás desse celular gravando cultos, não é só isso. Não é só isso, não é só dar aula para EBD, não é só ser o secretário, não. É você ser adorador a Deus a todo momento. Porque de nada adianta, meus amados, eu ir terça e quinta para firmar o culto se eu tiver uma vida que não está em conformidade com Deus.
Eu vou ser só mais um que vai descer para o inferno, se eu não me colocar como um verdadeiro adorador diante de Deus. É dura essa palavra! É dura, mas é a verdade, tem que ser dita. Sabe? Ninguém vai ser salvo segurando na barra da saia da mãe. Não vai. Ninguém vai ser salvo se não obedecer a Deus. Lá no livro de... Deixa eu pegar que eu tinha anotado aqui. Está anotado aqui. Só um minuto. Ih, cadê? Não achei aqui não. Eu tinha anotado aqui, mas... Gente, sumiu. Obedecer melhor que sacrificar. Não tô achando. Então não é para eu falar. Mas é isso. O obedecer, ele tem que ser melhor que o sacrificar. Sacrifício de tolo não engana Deus. Sabe por que o sacrifício... achei, tá bem aqui, ó. Desculpa. Exatamente não obedecer aos pais. Samuel ele pergunta para o rei Saul: o que o Senhor acha? O que é que o Senhor Deus prefere? Obediência ou oferta de sacrifícios? É melhor obedecer a Deus. Isso está lá em 1 Samuel 15, 22. Saul estava querendo oferecer sacrifício de qualquer forma. Samuel fala: olha, será que Deus vai gostar disso daí, mano? Meu rei, será que Deus ele prefere que você seja obediente ou ele prefere esses bezerrinhos aí que você está sacrificando aí? E Saul reconhece que é melhor obediência. Amados, finalizando já, a gente tem que se colocar diante de Deus como verdadeiro adorador. Aleluia. E nisto sabemos, 1 João 2, 3 assim, nisto sabemos que o que conhecemos, se guardamos seus mandamentos, aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, nele não está a verdade. Sabe? Este versículo quer dizer que o verdadeiro cristão, ele guarda, não quer dizer que o verdadeiro cristão guarda perfeitamente todos os mandamentos da lei de Deus. O que este versículo quer dizer, tá? É que quando Deus salva alguém, essa pessoa recebe o Espírito Santo e uma nova natureza. E o Espírito Santo, inegavelmente, inevitavelmente, vai produzir um bom fruto. O que é que a gente sempre bate na tecla na nossa aula? Tenha intimidade com o Espírito Santo. Busque intimidade com o Espírito Santo. Tenha o Espírito Santo como o melhor amigo de vocês. Obedeçam a Deus. Vocês não são deste mundo. Vocês não são deste mundo. A nação de vocês não é aqui. O lugar de vocês não é aqui. Não obedeçam ao mundo, obedeçam a Deus, que o lugar de vocês é lá em cima. E eu digo para vocês que se em algum momento, aleluias, vocês obedecerem a Deus, se preocupa não. Sabe por que vocês não devem se preocupar? Porque Deus ele vai estar o tempo todo pronto para te perdoar. Mas não dá uma de ficar aí pecando, pedindo perdão, pedindo perdão não. Porque pode chegar um momento que você não vai ter tempo de pedir perdão. Sabe qual o motivo de Cristo ter vindo à Terra? Um dos motivos? Um dos motivos é que se em algum momento a gente desobedecesse a Deus, a gente teria Cristo como o nosso advogado. Aleluias. E o teu sangue, aleluias, como pagamento pelo nosso pecado. Se vocês desobedecerem, vocês estiverem em pecado, se preocupa não, peça perdão. Deus que está no céu, Ele perdoa, Ele é Pai. Aleluia. E outra coisa, enquanto você é filho, você é chamado para obedecer seus pais. Mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo ou algo que cause desânimo. A nossa obediência à nossa igreja, a nossa obediência ao nosso pastor, a nossa obediência aos nossos líderes, a nossa obediência aos nossos professores,
a nossa obediência aos nossos pais, ela tem que ser com amor e não um fardo pesado. Tá? Confiem em Deus, sejam obedientes, sejam adoradores no bom sentido da palavra, sejam submissos a Deus, sejam obedientes a Deus, que Deus vai abençoar vocês. Quero fazer uma última oração, tá? Para finalizar a nossa aula. E confie em Deus. Vamos orar? Fecha os seus olhos aí. Grandioso Deus, queremos te agradecer, ó Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado, agradecer por até aqui o Senhor ter nos ajudado. Somos gratos, ó Pai, por tuas benevolências. Somos gratos, ó Deus, porque o Senhor é bom, justo e fiel e a tua misericórdia dura para todo sempre. Obrigado, Pai amado, por nos amar. Obrigado, Senhor, por cuidar de nós. Que nós venhamos ser obedientes e, consequentemente, adoradores da tua palavra. Que nós, Senhor Deus, venhamos sempre confiar em ti, que o Senhor tem o melhor para nós. Pai amado e santo, fica conosco, é o que nós te pedimos e clamamos em nome de Jesus. Amo vocês. Saudade. Tá? E se precisar, chama nós. Deus abençoe e até a próxima aula.